Bom dia a todos aqui que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Aqui a gente tem uma audiência pública para ser relatada, apresentada para a nossa população. Peço desculpa aí pelos atrasos, porque também a gente estava aguardando, como foi divulgada essa audiência aqui em sessão, a gente elaborou faixas na cidade, né, Gilson? Para a gente comunicar a população e ter a participação da população nas audiências públicas. Então, a gente aguardou um pouco mais, acabamos se atrasando para apresentar a audiência pública. Infelizmente, até o momento, não tem nenhum munícipe aqui, mas nós, comprometidos com a nossa cidade, a gente vai dar início a essa audiência pública. Com a graça de Deus, às 10h12, declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do projeto de lei 55 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e da outras providências, realizada em 11 de junho de 2025. Vejo que o vereador Gilson está com a garganta um pouquinho arranhada. Quero cumprimentá-lo, e parabenizá-lo por também a dedicação que o senhor tem aqui, o compromisso que o senhor tem com a nossa cidade. E eu me coloco para ler o projeto de lei, que o senhor presida aqui a sessão, para que a gente dê continuidade. Então, eu vou solicitar que o senhor faça aqui o pedido em meu nome. Bom dia a todos os amigos, amigas, presidente Silvio, presidente da Câmara Municipal de Jandira. Estamos aqui na audiência pública para poder cumprir o que nos tem por direito, que são as diretrizes do orçamento da cidade, e o vereador Silvio, que tem conduzido essa Câmara pela segunda vez, tem trazido o tom da responsabilidade. Parabéns, viu, vereador, pelo comprometimento de sempre deixar aqui a casa e os trabalhos de forma ordeira. E hoje é importante, as diretrizes orçamentárias do município, e eu estou com a voz meio rouca, por conta de ter usado muito a voz, e gentilmente o presidente aqui, humildemente, gentilmente, o presidente vai fazer a leitura. Então eu peço para que o senhor Silvaí Soares de Brito, presidente da casa, que possa fazer a leitura do nosso projeto, do projeto em questão, que é as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano 2026. Com a palavra, o vereador Silvio. Prefeitura do município de Jandira, 29 de abril de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho o presente projeto de lei a finalidade de encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO, tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscal e de seguridade social, compatibilizando as políticas, objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual e ações previstas no orçamento para sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a ligação e adequação entre receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Com isso, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício de 2025, atendendo às novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, será apresentado o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultados primários, montante da dívida pública para os 3 exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas.
Perspectiva global de inflação média para 2025, de acordo com o valor estabelecido com a meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, sendo adotado como taxa de inflação média para os exercícios de 2025, 26, 27 e 28, os percentuais de 5,24%, 5,1% e 4,22% e 3,88%, respectivamente. Média do índice de inflação dos anos de 2024 e 2025 se referem ao IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, adotado crescimento real em 2026 de 2,1%. Para melhor visualização, destacamos uma tabela abaixo. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026. Lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Valho-me do ansejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Em Hajime Sato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jandira, Silvair Soares de Brito. Projeto de Lei 55 de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Henri Hajime Sato, prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece, nos termos do artigo 165, do parágrafo 2º da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput dessa lei, dispõe sobre autorização para o aumento de despesas com pessoal, de que trata no artigo 169 do parágrafo 1º da Constituição Federal, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 2º, das metas e prioridades da administração municipal. Artigo 2º. As metas de resultado fiscal do município para o exercício de 2026 são as estabelecidas no anexo de metas fiscais integrante desta lei, desdobrado em tabela 1, metas anuais, tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Capítulo 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Tabela 6.1, projeção atuarial do RPPS Fundo de Capitalização. Tabela 6.2, projeção atuarial da RPPS Fundo em Repartição Financeiro. Tabela 7, estimativa e compensação da renúncia de receita. E a tabela 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária para 2026 poderá conter anexos revisados e atualizados
no todo, em parte, das tabelas dos resultados fiscais de que trata este artigo. Parágrafo 2º, o anexo da Lei Orçamentária Anual, de que trata o artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no artigo 1º desse artigo, do parágrafo 1º desse artigo. Capítulo 3º dos riscos fiscais. Artigo 3º. Os passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrante dessa lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham se concretizar. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos, contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município. Capítulo 4 da reserva de contingência. Artigo 4º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. A reserva da contingência será fixada em máximo 1% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Parágrafo 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou à parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Capítulo 5. Do equilíbrio das contas públicas, o artigo 5º. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio de gestos das receitas, por meio de gestão das receitas e das despesas dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada do serviço público. Tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2026. Capítulo 6º. Da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais e arrecadação e limitação de empenho. Artigo 6º. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas. Parágrafo 1º. Integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o Tesouro Municipal. Parágrafo 2º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer de forma do 12º a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 7º. No prazo previsto no caput do artigo 6º, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação da quantidade de valores das ações ajuizadas para a cobrança de dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários,
passíveis de cobrança administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração da arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes. A Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades administrativas da administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada de acordo com a participação de cada conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira em montante necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho à movimentação financeira, acompanhado na devida memória de cálculo. Parágrafo 3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira serão adotados critérios para que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas da educação, saúde e assistência social. Parágrafo 4º. Não terão objeto de limitação de empenho, não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e dos precatórios judiciais. Parágrafo 5º. Também não serão objetos de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas vinculadas não as afete diretamente as dotações destinadas ao antigênito dos percentuais. Dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados. Parágrafo 6º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se o que dispõe do artigo 31 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 7º. Em face do disposto dos parágrafos 9, 11 e 17 do artigo 166 da Constituição, a limitação do empenho e movimentação financeira do que trata o parágrafo 1º deste artigo também iniciará sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 8º. Na ocorrência da calamidade pública serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos de disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo 9º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou parte, caso a situação de frustração na arrecadação da receita seja reverta nos bimestres seguintes. Capítulo 7 das despesas com pessoal. Deixa eu só tirar o volume do meu celular. Capítulo 7 das despesas com pessoal, artigo 8º, desde que respeitados os limites e as vedações
previstas no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal 101 de 2000, fica autorizado o aumento das despesas com pessoal para concessão de vantagens ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos, funções ou alteração da estrutura de carreira. 2. A admissão de pessoal ou contratação de qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos da despesa de que trata esse artigo somente poderão ocorrer se houver 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções das despesas de pessoal e aos critérios dela decorrente. 2. Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. 3. No caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal 101 de 2000, a contratação de horas extras fica vedada salvo 1. No caso do disposto do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal. 2. Nas situações de emergência e de calamidade pública. 3. Para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública. 4. Para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino. 5. Das demais situações de relevante interesse público devida à expressante autorização para o respectivo chefe do poder. Capítulo 8 dos novos projetos. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo 1º. A regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recurso, conforme vinculações legalmente estabelecidas. Parágrafo 2º. Entende-se por adequadamente atendido os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físicos, financeiros, pactuando e em vigência. Capítulo 9. Do estudo do impacto orçamentário e financeiro. Artigo 10. Para os fins do disposto do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisições de bens ou de serviços e com realizações de obras e serviços de engenharia, até os valores de despesa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal de 14.133 de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal em base no artigo 182 da referida lei. Capítulo 10. Do controle de custos. Artigo 11. Para atender ao dispositivo do artigo 4º do inciso 1 e da Lei Complementar 101 de 2000, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos do orçamento. Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais,
que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo. Capítulo 11, da transferência de recursos de pessoas físicas e as pessoas jurídicas do direito público privado. Artigo 12. Observadas as normas estabelecidas no artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo, na lei orçamentária fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir direta ou indiretamente necessidade de pessoas físicas, desde que em atendimento a recordações expressas de unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma, ao disposto no caput desse artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. Artigo 13. Será permitida a transferência de recursos de entidades privadas sem fins lucrativos por meios de auxílio de subvenção ou contribuição, desde que observadas as seguintes exigências dentro das porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal 4.320 de 64 e as que vieram a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. 1. Apresentação de programas de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos. 2. Demonstrativo e parecer técnico evidenciado que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. 3. Justificativas quando ao critério da escolha do beneficiário. 4. Em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, a declaração quando a compatibilização e adequação dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. 5. Vedação à redistribuição de recursos recebidos a outras entidades emergenciais, às outras entidades congêneres ou não. Apresentação da prestação de contas de 5, apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação existente de prestação de contas rejeitadas. Sete, cláusula de reversão patrimonial válida até a depreciação integral do bem ou amortização do investimento constituído, garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinado e entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos. Parágrafo 1º. A transferência de recursos a títulos de observação social nos termos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. Parágrafo 2º. As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A transferência de recursos de títulos de auxílios previstos no artigo 12 do parágrafo 6º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, somente poderão ser realizadas
para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público. Artigo 14. As transferências financeiras e outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 15º. Artigo 15. As disposições dos artigos 12 e 13 desta lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicável aos municípios. Parágrafo único. Nos termos do artigo 45, 2 da Lei Federal número 13.019 de 2014, somente será autorizado o pagamento dos servidores públicos com recursos vinculados e parcerias se estiverem regularmente formalizadas e nas hipóteses previstas na lei municipal específica. Artigo 16. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa dispensada esta no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União. Capítulo 7. Das alterações da legislação tributária e da renúncia de receita. Renúncia de receitas. Artigo 17. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas e alterações da legislação tributária, inclusive quando se trata de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 18. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especificamente sobre 1. Instituição ou alteração da contribuição de melhorias decorrente às obras públicas. 2. Revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados. 3. Modificação, legislações de impostos sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e justa. 4. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando e simplificando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes. Artigo 19. A concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receitas, só serão promovidos se observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos ou informações que comprovem o atendimento disposto no caput do referido dispositivo, bem como do seu inciso 1 ou 2. Capítulo 13, das disposições finais. Artigo 20. Com fundamento no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, do artigo 174 da Constituição Estadual e nos artigos 7 e 43
da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2026 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e limites a serem observados. Artigo 21. O Poder Executivo poderá, mediante a decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão ou entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantidas na estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como os respectivos detalhamentos por grupo de natureza de despesa e por modalidade de aplicação. Parágrafo único. A transposição, a transferência ou remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores da programação aprovada na Lei Orçamentária de 2026 ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente a adequação da qualificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município, ao novo órgão. Artigo 22. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentário que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem a diminuição de receita ou aumento de despesa do município deverão estar acompanhadas de estimativas desse impacto no exercício em que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe no artigo 16 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Na hipótese da criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar: 1. Sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal. Parágrafo 2º. No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata-se o caput deverá: 1. Deixar evidente que as normas superiores sobre vinculações de receitas constitucionais e legais não deixarão de ser observadas. 2. Que a prestação de serviço obrigatória pelo município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados. Parágrafo 3º. O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais do caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na lei orçamentária não poderá exercer o limite expressamente determinado pelo artigo 175 do parágrafo 6º da Constituição do Estado de São Paulo. 4. Em face do dispositivo no artigo 166, do parágrafo 14 da Constituição, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2026 e identificada pelo chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências. 1. Nos primeiros 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnicas identificados. 2. A Câmara Municipal decidirá, por meio da mesa diretora e consultados
os autores das emendas. Se fará mudança no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação a proposta para sanar os impedimentos apontados, ou entender que estes são descabidos, deverá abster-se desta providência. 3. Recebidas as propostas, o prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal o projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas, as modificações recusará as propostas e apresentará a respectiva fundamentação da ordem técnica ou jurídica. Parágrafo 5º. Se as medidas estabelecidas no parágrafo 4º se revelarem infrutíferas, ficará ao cargo do Executivo avaliar os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos, a se julgar inviável essa opção a aplicar-se ao disposto do parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Esgotadas sem sucesso as possibilidades de que trata o parágrafo 4 e o 5º, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão automaticamente o caráter obrigatório de execução na forma determinada no artigo 166-A do parágrafo 13 da Constituição, podendo seus recursos serem utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica. Artigo 23. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2026, originários de emendas individuais, apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender às metas fiscais do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o caput deste artigo, e na hipótese de ser exigida nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente. Artigo 24. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária. Artigo 25. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2024. Só um minutinho. Tá, aqui a gente... peço desculpas aí por interromper o texto, que teve só um erro aqui, 2024, na verdade seria 2025, mas vai ser corrigido, né, vereador? Então, vou ler novamente. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2025, tá? 24, mas vai ser corrigido. Parágrafo 1º. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 dias antes dos prazos fixados no caput os estudos e as estimativas da receita para os exercícios de 2025 e 2026, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece no artigo 12 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo 2º.
os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotação do Legislativo serão abertos pelo Executivo se houver autorização legislativa no prazo de 3 dias úteis, contado a solicitação daquele poder. Artigo 26. Não sendo encaminhado o autógrafo de projeto de lei orçamentária anual até a data do início do exercício de 2026, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 em cada mês, observando na execução individualmente o limite de cada dotação proposta. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores. Parágrafo 2º. Considerar-se a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária, a utilização de recursos autoriza nesse artigo. Parágrafo 3º. Na execução das despesas liberadas na forma desse artigo, o ordenador de despesas deverá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2024 para fins do cumprimento do dispositivo do artigo 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo 4º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentário no Poder Legislativo, bem como pela aplicação de procedimentos previstos nesse artigo, serão ajustados excepcionalmente por créditos adicionais, suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei orçamentária. Parágrafo 5º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que trata o artigo 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2026. Artigo 27. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2026. Demonstrativos com informações complementares detalhando as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social por órgão de unidade orçamentária, programa de trabalho e elementos de despesa. Artigo 28. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas da educação, da saúde, serão consideradas despesas inscritas em restos a pagar em 2026, que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. Artigo 29. As metas, prioridades da administração municipal para o exercício de 2026 serão estabelecidas excepcionalmente em relação a esse exercício, na lei que instituirá o Plano Plurianual 26 e 29, 2026 e 2029, cujo projeto será encaminhado pelo Poder Executivo no prazo previsto da legislação competente. Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por lei posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Artigo 30. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, em 29 de abril de 2025. Prefeito Henri Hajime Sato. Secretário Municipal de Governo, Carlos Eduardo Pitteri. Fico por aqui, senhor presidente. Quero agradecer ao vereador, presidente da Casa, o vereador Silvio Soares de Brito. Peço, então, que o vereador Silvio retorne aqui à cadeira da presidência para conduzir a nossa audiência pública e agradecer
o vereador Silvio poder me substituir aqui na leitura, tendo em vista que a minha voz não está em condições aplausível. Obrigado, viu, vereador, pela gentileza de ter lido todo o projeto de diretrizes orçamentárias do ano 2026 aqui na casa. Peço que o senhor se retorne aqui ao lugar de direito. Eu que agradeço, o vereador Gilson, sempre comprometido com a cidade também. Quero aqui justificar, nossos amigos vereadores tiveram problemas pessoais para serem resolvidos, não puderam estar presentes nessa audiência, mas a gente sabe também o comprometimento de cada um, né? Temos 13 vereadores na cidade e vejo que todos aí estão fazendo a sua parte, atendendo a população da melhor forma possível. E também, como vereador, cada um tem seus problemas pessoais, seus assuntos pessoais para resolver, e é uma demanda grande, mas é uma demanda que todos aqui, né, têm responsabilidade, né, vereador Gilson? Sem dúvida. O projeto que está à disposição para discussão e apresentação de propostas por parte de interessados. Só vou dar um tempinho aqui e vou colocar o projeto já à disposição para discussão por parte de interessados. A gente abriu, né, esse espaço, é regimental, é de direito, né, tanto da população quanto dos vereadores, né, é uma audiência pública. Então, não tendo mais nada a ser tratado, às 11h02, eu declaro encerrada essa audiência pública. Verdade. Obrigado, vereador Gilson. Quero aqui, né, avisar e deixar esse comunicado que a Câmara Municipal, ela dá publicidade à audiência pública, as faixas que são determinantes, que é regimental a gente publicar na cidade, a gente tem no site, né, Pamela, na rede social, a gente tem divulgado, né? E como a gente tem divulgado, também quero reforçar aqui que amanhã, às 9h da manhã, o segundo dia da audiência pública, lógico que a gente quer começar às 9h, mas a gente vai esperar ver se, né, chega algum munícipe participar, algum interessado, talvez atrase um pouquinho, mas amanhã está marcada a audiência pública para as 9h da manhã, então eu conto com a presença de todos aí que estão nos assistindo. E quem não puder, lógico, participar aqui no plenário, né, que nos assistem, e ver, né, as proposituras aqui que estão sendo traçadas para o ano de 2026, ok? Não tendo mais nada a ser tratado, às 11h02, eu declaro encerrada a presente audiência pública.